Bem, bom dia a todos. É uma satisfação estar presente e principalmente dividir essa mesa de debate com o Amir. Nós já vínhamos conversando ontem sobre alguns temas ligados à gestão do esporte. E a minha palestra também não deixa de ser preocupante, porque também envolve números e envolve um tema que foi deixado de lado ao longo dos anos pelos clubes, especialmente os clubes profissionais de futebol. Também queria dar um bom dia àqueles que estão nos assistindo pela internet. Bom, antes de entrar no tema, e aqui eu vim com uma missão de responder 3 perguntas a vocês. A primeira, não pagar tributo é crime? Vou tentar, ao final da palestra, dar as 3 respostas, a minha opinião sobre as 3 respostas. A segunda, simplesmente não pagar o tributo, o sócio de uma empresa ou o administrador de uma entidade sem fins lucrativos ou sem fins econômicos responde pelo não pagamento do tributo com seus bens pessoais? E no final, a última pergunta, em relação ao Profut, aquele administrador que não pagar o tributo responde também com seus bens pessoais em razão da inércia de não ter pago o tributo? Então, ao longo da explanação, não tem tantos gráficos e também não tem tantos números, tem mais a legislação, mas eu pensei alguns dispositivos da legislação de alguns documentos normativos no Brasil e apontei, salientei dentro dos slides quais são as minhas preocupações em relação a esses dispositivos. Mas antes de entrar no tema, eu acho importante fazer um histórico, e aí eu vou usar a minha experiência dentro da área desportiva, para vocês entenderem que o fenômeno da tributação está muito mais ligado do que vocês esperam, do que vocês imaginam dentro do esporte, do que ele mereceria estar sendo tratado de uma forma mais profissional do que vem sendo tratado até hoje pelos clubes. E eu não estou falando aqui só clubes de futebol. Todo mundo pensa como o primeiro esporte o futebol profissional, mas nós temos tantos outros esportes que também estão esquecendo da questão tributária. Então, olhem só. Falei ontem, logo que eu me formei, desde 90, em 94 eu participei como um dos colaboradores, um advogado do Internacional. Naquela ocasião, o Internacional já tinha problema de PIS e COFINS. Eu era o responsável naquela ocasião para defender as execuções fiscais do Internacional e resolver os problemas tributários. Naquela ocasião, o presidente do clube me chamou numa reunião, porque o Internacional iria jogar um torneio na Espanha e não sabia como é que ia tributar o dinheiro que estava vindo da Espanha para o Brasil. Naquela ocasião, eu fui o responsável também por ter feito toda a recuperação da área, que hoje acho que é um empreendimento da Melnick Iven, que é a área lá do Eucaliptus, e naquela ocasião tinha problema também de IPTU. Então vejam, estou falando de 1994. Em 2005 e 2006... começam as primeiras autuações no Brasil contra os clubes profissionais de futebol e a Fazenda entendendo que os clubes não tinham o direito a uma isenção de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Gente, se eu estiver falando alguma coisa tão difícil, porque até o próprio Gustavo, não sei se já chegou, está aqui, falou ontem que ninguém gosta de estudar tributário no Brasil, especialmente dentro das universidades, das faculdades de direito. Eu sei que é uma matéria chata, muitas vezes é enfadonho, mas eu vou mostrar a importância disso no dia a dia. Então, se eu estiver falando alguma coisa muito difícil, por favor, depois eu fico aberto às perguntas, posso explicar de uma maneira talvez mais clara, para quem não está ligado na questão tributária. Mas o fato é que em 94 já tinha esse problema, em 2005 e 2006 começaram as primeiras autuações contra os clubes profissionais de futebol em relação ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, cujas decisões foram ocorrer ou foram ser publicadas a partir de 2012. As primeiras autuações começaram em 2005, 2016, 2007. Então nós tivemos ao longo de 2012, 2013, 2014, 15 e 2016, algumas decisões que eu vou comentar à disposição aqui para vocês, que foram dando favoravelmente ao contribuinte e agora em 2016 desfavorável ao contribuinte, aos clubes profissionais, Atlético Paranaense e Corinthians. Então é algo que precisa servir de alerta para os gestores dos clubes profissionais de futebol. Mas voltando um pouco no tempo, em 2006, foi 6 ou 7, saiu também uma publicação
do acórdão do caso Filipão, que era o Luiz Felipe Scolari, que tinha sido autuado pela Receita Federal em relação àqueles contratos também de imagem. E aquele dado, naquele exato momento, me chamou a atenção esse julgamento por alguns problemas de justificativas dos conselheiros naquela época, nem era Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, era um outro nome que se dava, né? Conselho de Contribuintes, mas lendo o acordo eu percebi que tinha algumas falhas e me chamou a atenção e resolvi naquela época escrever um livro, na verdade escrever a tese de conhecimento que resultou no livro Tributação no Futebol, que o Gustavo falou ontem aqui. Eu acho que ainda é uma das únicas obras no Brasil, ninguém aventura a falar de tributação no esporte, assuntos que podem ser tratados. Hoje, eu não sei, o professor aqui já chegou, mas o Juliano se aplicando também, li o teu artigo, excelente artigo da enciclopédia, apesar de não concordar, mas pelo menos agora a gente abre um diálogo para debater, porque ficava somente eu falando de tributação no esporte e ninguém avança, ninguém se interessa pelo tema, ou se não se interessa, ou pelo menos ninguém tem coragem de abordar o tema tributário. Então, naquela ocasião, resolvi escrever sobre isso, publiquei o livro em 2010. Em 2010, também tive, para vocês verem como a tributação está intrincada no clube, oportunidade de, pelo lado da Andrade Gutierrez, participar de todo o projeto para a construção, ou para a renovação do Beira-Rio. Eu fui contratado para fazer toda a análise dos incentivos fiscais, federais, municipais, estaduais, para que fosse estudada a viabilidade ou não do projeto do Beira-Rio. Então eu tive que estudar todos os incentivos naquela ocasião pela Andrade Gutierrez. E aí nós chegamos agora a 2012, 13, 14 e 16, 15 e 16, com essas decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, até o Juliano cita também no trabalho dele, mas que foram favoráveis no primeiro momento ao contribuinte e hoje estão sendo contra, e que serve de alerta. Onde é que ficasse o ponto aqui? Olhem só. Esse é o histórico. Vejam, além de trabalhar com um clube profissional de futebol, o Kid que foi da seleção de vôlei está aqui conosco, prestou serviços como jogador para clubes de vôlei. Os atletas também têm problemas. Muitos atletas são muito mal assessorados. Eu não sei se vocês sabem do caso do Falcão. O Falcão da seleção brasileira, que foi também do Internacional, o treinador, foi trabalhar no Japão. E o Brasil, essa Receita Federal do Brasil, quis cobrar tributos, imposto sobre a renda, sobre os rendimentos obtidos no Japão. E o Falcão ganhou uma ação no STJ, entendendo que se aplicava a Convenção Brasil-Japão e, portanto, o Falcão não pagou o imposto sobre a renda no Brasil sobre os rendimentos oriundos do Japão. Quer dizer, nós temos aí atletas que saem do Brasil, que não dão baixa no seu CPF, entre aspas, a baixa no CPF, ou não comunicam à Receita a sua condição agora de não residente e que por esta razão, acabam pagando durante os primeiros 12 meses 2 vezes o imposto lá fora e no Brasil. Quer dizer, há um desconhecimento, seja por parte dos clubes com fins econômicos ou sem fins econômicos, seja por parte dos atletas, seja por parte daqueles que assessoram os atletas. Eu não estou falando que isso é 100%, mas a grande maioria não dá atenção devida para a questão tributária e que, no fundo, Almir, número de novo, tem impacto no bolso, seja da entidade, seja do atleta. Então, eu separei dentro... Alô? Eu separei dentro desse vasto tema, um que me preocupa demais, que é talvez a não ciência hoje dos administradores de entidades de prática desportiva. Nós poderíamos também falar das entidades de administração do desporto, mas o tema é muito amplo, eu preciso focar dentro de 40 minutos que me foi dado, trabalhar com um ponto específico que eu acho que os gestores das entidades de prática desportiva não estão dando atenção para a questão tributária e que isso terá reflexo nos seus bens particulares. Então veja o seguinte. As 3 perguntas que eu vou, ao final, responder. O administrador ou sócio responde com seus bens particulares pelo não pagamento do tributo? A segunda, não pagar o tributo, simplesmente não pagar o tributo, é crime ou não? A terceira, não pagar tributo, já
falando da relação do Profut. Não pagar o tributo é considerado gestão irregular ou temerária pela lei do Profut? Se sim, qual é a consequência para o administrador? Opa. Então, conforme eu falei para vocês, poderemos falar de tanto da administração do desporto como entidades de prática desportiva. Optei, nesse momento, por falar sobre o tema em relação às entidades de prática desportiva. Então, olhem só, quais são os dois atores aqui que nós temos no que se refere às entidades de prática desportiva? Ou ela vai ser uma associação sem fins econômicos, e aí nós vamos ter a figura do administrador, ou ela vai ser uma sociedade empresária, e nós teremos, além do administrador, também a figura do sócio. E vejam o que diz o Código Civil sobre o administrador. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício das suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Isso é o Código Civil que está dizendo. Então vejam, o administrador é uma figura que tem que empregar os melhores esforços para o resultado, ou o melhor também resultado, para a empresa ou para aquela associação sem fins econômicos. E aí eu entro um pouco mais, falei para vocês que eu selecionei alguns artigos de alguns diplomas normativos no Brasil que se relacionam com a matéria tributária, para vocês poderem entender a sequência do raciocínio e entenderem a justificativa para as três respostas que eu vou dar ao final. O que diz o Código Tributário Nacional? Nós temos duas figuras, uma é o contribuinte e a outra é o responsável. O contribuinte é aquele que tem relação direta com o fato gerador. Então, há tributos que são devidos na atividade da sociedade sem fins, sociedade empresária ou associação sem fins econômicos, que são devidos em razão da própria atividade da entidade ou que são devidos em razão da responsabilidade, que é aquela questão da retenção e não recolhimento. Então, o administrador, ele ora vai pagar o tributo porque a sua entidade é uma contribuinte, ou ora ele vai pagar o tributo porque a entidade está na condição de responsável. Então são duas figuras e tem um efeito diferente. E aí o que diz também o Código Tributário Nacional? Olhem o termo. Onde é que é a luzinha aqui? Aqui atrás. Olhem o termo. O código diz que são pessoalmente responsáveis. O que quer dizer isso? Responde com os seus bens. Não é solidário e não é subsidiário. O solidário responde junto com a empresa. E o subsidiário responde depois da empresa. Aqui ele está falando do código que responde com os seus bens. Então cuidado, o administrador eu não sei se ele tem conhecimento desses artigos do Código Tributário Nacional. Então é responsável pessoalmente com seus bens pelos créditos de obrigações tributárias resultantes de atos praticados, olhem só, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. E aí nós vamos direto lá para o 2 e 3, mandatários, prepostos empregados, diretores, gerentes, representantes de pessoas jurídicas de direito privado. São pessoalmente responsáveis. Outro artigo ainda do Código Tributário Nacional. Quer dizer, voltando àquele artigo 135, agiu de forma temerária ou contra o seu contrato social ou estatuto. Vale dizer, o administrador administra uma empresa que ela é de prestação de serviço. E aí, antes de ter uma autorização da entidade fazendária, ele, para, por exemplo, venda de mercadorias, ele já começa a vender as mercadorias. Ele não tinha autorização pelo contrato social. E com isso ele gera obrigação tributária para a empresa. Nesse caso, o mandatário agiu além do que ele tinha de previsão ou possibilidade pelo contrato social ou pelo estatuto. Estão entendendo? Está ok até aqui? Então, vejam, nós falamos do 135 e aqui de novo, o Código Tributário Nacional fala que a responsabilidade é pessoal do agente. Ele responde com seus bens particulares. E aqui vai um detalhe. Mesmo que fosse solidária, a responsabilidade
Para o Código Tributário Nacional, a solidariedade não tem benefício de ordem. O que quer dizer isso? Benefício de ordem é o credor exige primeiro da entidade para depois exigir do devedor, no caso seria aqui o diretor. Benefício de ordem não existe na solidariedade no Código Tributário Nacional. Ainda que não fosse pessoalmente, o próprio fato de ser solidário também é um problema do ponto de vista tributário. Então aqui o CTN diz que responde pessoalmente com seus bens. Olhem só que interessante. Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, nós temos o artigo 1º e o 2º da Lei 8.137, que fala dos crimes e contravenções. Eu já vou passar por esse artigo. E vocês vão perceber que esses dois artigos se relacionam ao inciso 1º desse artigo do Código Tributário Nacional. E aí ele diz o seguinte: quanto às infrações que decorram direta ou exclusivamente de dolo específico, quer dizer, o agente tem que ter tido a intenção de provocar aquele prejuízo. De novo, aparece mandatários, prepostos empregados contra os seus mandantes, diretores, gerentes, representantes de pessoas jurídicas de direito privado contra estas. Então vejam, o Código fala em 2 artigos que a responsabilidade não é subsidiária, ela não é solidária e ela é pessoal. Então, cuidados administradores. E aqui eu não estou falando só de futebol. Eu estou falando de todo administrador de uma entidade de prática desportiva e também serve para o administrador de entidade de administração do desporto. Me parece, ao longo dos anos eu venho acompanhando esse tema, eu não vejo qualquer preocupação de um administrador com essas questões de responder com seus bens pessoais. E me parece hoje uma insanidade de um administrador assumir, que o Amir acabou de falar, de 2 em 2 anos muda, 4 em 4 muda, não tem continuidade em trabalho algum. Eu sei isso porque eu vivi lá dentro do Internacional também. A gente não consegue ver uma continuidade, um projeto se desenvolvendo, e muitas vezes o administrador entra para ele se promover e não se atenta para as responsabilidades e para as consequências que tem as suas administrações, muitas vezes temerárias. Eu vou mostrar que depois, o Jorge também aqui é um gestor profissional, muitas vezes a gestão é temerária em relação à lei do Profútil, que no artigo 24 não trata só da entidade de prática desportiva profissional, fala de todas as outras, eu já vou mostrar para vocês. Então o que o Código diz é o seguinte: infração que decorra direto exclusivamente de dolo específico, ou quanto às infrações conceituadas como crimes ou contravenções, responde com seus bens pessoais. E aí fica a pergunta: tá bom, Felipe, quais são essas? Não pagar tributo somente é um ilícito que gera responsabilização com seus bens particulares? Não. O STJ e o STF já entenderam que não é pelo fato de não pagar os seus tributos próprios. Lembrem da condição de contribuinte, os seus tributos próprios não leva à condição de ter que responder com seus bens particulares. Porém, nós vamos ver que não reter e recolher tributos devidos por terceiros na qualidade de responsável já não é bem assim. Então, o que diz a lei 837 lá no artigo 1º? Se vocês analisarem todos os incisos, o que a lei está dizendo? A lei diz o seguinte: não é pelo fato somente de não pagar o tributo que eu vou te responsabilizar, eu o legislador. Eu vou te responsabilizar, administrador, se você sempre tiver a intenção e tiver uma dessas condutas prévias ao não pagamento do fato gerador. Quais são? Você omite informação, você presta declaração falsa, você falsifica, você frauda, tem um ilícito anterior ao não pagamento do tributo. Então, quando nós estivermos tratando, nós administradores de entidades de prática desportiva, profissional ou não, de tributos como contribuintes, não é pelo fato da entidade não ter o dinheiro em caixa, não poder pagar, que vai responder com seus bens pessoais. A não ser que tenha uma desconstituição irregular, que não tenha mais ninguém no endereço, aí nós temos uma série de outras questões que o Poder Judiciário leva em consideração. Mas o fato é, em sendo tributo devido como contribuinte, não é pelo fato de não pagar que vai ser responsabilizado com seus bens. E sempre tem uma conduta anterior que é de
fraudar, omitir, falsificar. E aí nós vamos mais adiante, o que é pior, porque no artigo 2º, nós não estamos mais falando aqui, no inciso 2º, do contribuinte, ou de pagar o tributo na qualidade de contribuinte, e sim pagar o tributo na condição de responsável. E aqui é um problema. Porque aqui o fato de não pagar simplesmente o tributo pode responder com seus bens pessoais. Então muitas das não retenções do INSS que são deixadas de lado e que entram hoje, inclusive no Profut, para efeito de parcelamento, levam à possibilidade de o fisco cobrar, por conta de ter praticado um crime, cobrar do administrador e exigir os seus bens pessoais. Está claro até aqui? Então vejam, a primeira pergunta é: não pagar o tributo faz com que eu responda pessoalmente com meus bens? Depende. A primeira resposta é: se nós estivermos falando de tributos na qualidade do contribuinte, não. Porém, se eu estiver falando de tributos que deveriam ter sido retidos e recolhidos, aí o administrador tem um problema, porque ele pode ser responsabilizado pessoalmente com seus bens. Claro que nós temos aí a Lei 9.430 e alguns julgados até de tribunais superiores que dizem que até o oferecimento da denúncia é possível fazer parcelamento, suspender ou então pagar à vista. Então, claro que nós temos aí um período nesse meio do caminho que pode ser ajustado essa condição. E a gente vai mais adiante. O que diz a Lei Pelé? Entidade de prática desportiva, participante de competições profissionais e entidades da administração ou ligas, sujeito os bens particulares de seus dirigentes ao disposto no artigo 50, que é confusão patrimonial. Quer dizer, o juízo ou a pedido do Ministério Público ou da parte pode solicitar que, em razão da confusão patrimonial, responda com seus bens particulares. Mas olha só o que diz para efeitos de responsabilização com terceiros que não o fisco aqui, tá? Administradores de entidades esportivas profissionais respondem solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados de gestão temerária ou contrário ao previsto no contrato social. E aí depois nós vamos para a lei do Profut e aparece a definição do conceito de gestão temerária ou irregular. Então vejam, eu comecei com o Código Tributário Nacional, fui para uma lei penal para voltar para a questão esportiva. E olha o que diz a lei do Profut no artigo 4º. Para que as entidades desportivas mantenham-se no Profut. Ora, o raciocínio é o seguinte: por que uma entidade vai optar pelo Profut? O administrador, ele tem, em relação ao Código Civil, a obrigação de ser um administrador que faça o melhor pela empresa, o melhor pela associação sem fins econômicos. Essa é a função do administrador. Então, o que é que ele faz? Ele, por uma questão de melhora na gestão da entidade, ele opta pelo refis, é tanto programa de parcelamento, é hábito isso já do legislador. Ele opta pelo Profut, por quê? Porque são 240 meses para pagar uma dívida, que hoje o Amir mostrou que está na casa de 3,2, é isso? 2,2. São 2,2 bi. Que é uma caixa preta. Então vejam, nós estamos falando aqui que para se manter no Profut, cuja opção foi feita por conta de uma melhoria na gestão, então nós estaríamos falando de gestão temerária se não fosse feito o Profut, o administrador opta pelo Profut. E aí diz o seguinte: quando você opta pelo Profut, você tem, do ponto de vista lá, eu separei o que mais tem a ver com a nossa palestra hoje. Regularidade das obrigações trabalhistas e tributárias federais correntes. Quer dizer, ele tem que manter o pagamento das contribuições e dos seus tributos enquanto contribuinte, porque senão ele perde o Profut. E só ele entrou no Profut porque ele precisa compor a dívida para que tenha uma melhor gestão. Vejam que o tema da tributação se liga ao tema da gestão, de alguma forma. E sempre vai ser assim com qualquer empresa. E depois separei aqui redução de déficit.
Aí vem 10,50 e 10,5 e aqui também. Cumprimento dos contratos, regular pagamento dos encargos. Olha o que eu chamei atenção para fundo de garantia. Tem que continuar recolhendo fundo de garantia. E contribuições previdenciárias na qualidade, lembre que eu falei de responsável tributário, não pode deixar de pagar. Então o que o clube vai ter que fazer? Continua pagando as suas contribuições na qualidade de responsável, continua pagando os seus tributos correntes e ainda recolhe o parcelamento. Quer dizer, não pode deixar de pagar nada. Mas por que ele optou pelo Profut? Por uma questão de gestão, para melhorar a capacidade financeira da sua associação sem fins lucrativos, sem fins econômicos ou da sua própria empresa, sociedade empresária. E aí nós vamos de novo para o artigo 44 do Profut, que eu falei para vocês, não se aplica só a gestão temerária ou irregular aos clubes profissionais de futebol. Aqui me parece, Amir, que a lei ela é muito positiva, na minha opinião, porque ela não se aplica somente aos clubes profissionais de futebol, ela se aplica a todos esses aqui, que é uma forma de melhorar a administração e a gestão no esporte como um todo. Eu não sei quanto eu estou de tempo, tem tempo ainda? Gestão temerária. Então vamos agora ver o que é gestão temerária ou irregular, que está lá na lei do Profut. Eu separei de novo algumas palavras que me preocupam se eu fosse um administrador de uma entidade de prática desportiva ou de administração do desporto. Olhem só, os dirigentes das entidades esportivas, e o dirigente tem por obrigação do Código Civil que ser probo e previdente para ter uma boa gestão, independente da forma jurídica, tem seus bens particulares sujeitos ao 50 do Código, que é confusão patrimonial. Parágrafo 1º. Dirigente é todo aquele que exerce de fato ou de direito poder de decisão e gestão da entidade, inclusive seus administradores. Não está lá no estatuto, não está no contrato, mas ele exerce de fato. Ele está aqui. Os dirigentes das entidades esportivas, pintei em vermelho, respondem solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados na gestão irregular ou temerária, contrários ao contrato social ou estatuto. O dirigente, aqui vale para aquele que assumiu, não tendo conhecimento do não cumprimento dos deveres estatutários, que deixa de comunicar, ele também é responsabilizado. Mas o que é que me chama a atenção aqui? É o responde solidária e ilimitadamente por atos ilícitos, praticados e pelos atos de gestão irregular ou temerária. Atos de gestão irregular ou temerária. Opa. E olha só o que diz o artigo 25. Consideram-se atos de gestão irregular ou temerária praticados pelo dirigente, desvio de finalidade ou que gerem risco excessivo e irresponsável pelo patrimônio. Ora, vou voltar à questão. Por que é que se optou pelo Profut? Não é para ter uma gestão melhor? Ok. Estamos, pelo menos, de acordo nessa premissa, não é? Para ter uma melhoria na gestão. Qual é a obrigação do administrador enquanto o clube estiver no Profut? Eu tenho que pagar os tributos como contribuinte, eu tenho que reter e recolher os de responsável e continuar pagando os tributos do parcelamento. E aí, por uma questão de desconhecimento, entre aspas, que todos grande maioria do povo brasileiro desconhece as obrigações tributárias e que não pode ser oposto ao fisco, porque no Brasil existe a lei de introdução ao Código Civil que diz que presume-se que todo mundo conheça a lei. Eu não posso alegar que eu desconhecia, que eu não devia tributo, seja como contribuinte, seja como responsável, eu, administrador da entidade. Isso não vai colar. Então o administrador optou pelo Profut, só que no meio do caminho ele deixa de recolher. Ou ele deixa de pagar porque ele não tinha caixa naquele momento para pagar. O que acontece? Ele sai do de novo, é um vício do refis. Ele sai do Profut. A instituição é excluída do parcelamento. E o que acontece? Será que não gera risco excessivo e irresponsável?
Porque eu entrei no Profut para melhorar a gestão, eu, em não pagando, em descumprindo a obrigação legal, eu não estaria... Eu estou falando isso aqui, pessoal, para vocês também refletirem. Porque até o momento eu não vi nada sobre isso, do ponto de vista prático. Tá? Em qualquer hipótese, o dirigente não será, esqueci desse aqui, atuar com inércia administrativa ou tomada de providências que assegure a diminuição de déficit fiscal e trabalhista determinado no artigo 4º. Eu vou deixando do jeito que está. E vou dar um dado interessante, eu sei que eu estou no finzinho, já vou encerrar. Eu me lembro que quando eu, não vou dar o nome das pessoas, mas quando eu publiquei o livro Tributação no Futebol, eu descobri, estudando, que tem uma tese que os clubes vêm pagando aqueles 5% sobre patrocínio, sobre direito de transmissão, publicidade, 5% a título de contribuição da folha de salário, porque ela foi substituída, a folha de salário que era 20 foi substituída por essa, ela é totalmente inconstitucional. Os clubes não deveriam estar pagando 5%, deveriam voltar a pagar 20%. E hoje, pela lei do Profut, tem lá que só pode gastar até 80% das receitas do futebol e mais. Os direitos de imagem não podem ultrapassar 40% da soma do salário e direito de imagem. Naquela ocasião, os clubes faziam, quando o Filipão teve o problema dele, foi porque todos os clubes faziam para diminuir o seu tributo como contribuinte e o beneficiário lá, quem cedia, entre aspas, ou licenciava economicamente a exploração de imagem, ele também tinha um benefício tributário. Hoje os clubes não têm mais. Estou falando de clube profissional de futebol, tá ok? Hoje os clubes não têm mais o benefício como contribuinte, porque ele paga 5% sobre as demais receitas lá que o Amir mostrou, que hoje é muito maior do que a bilheteria, transmissão, publicidade. E no raciocínio do próprio Amir, se mudarmos a gestão para melhor, a tendência dessas receitas é subir. Imaginem 5% dessas receitas, contra 20% de uma folha de salário que está limitada em 80% do gasto do futebol e limitada de novo a 40% da soma. Será que na ponta do lápis hoje não é mais barato discutir os 5% e pedir 5 anos de volta? Sabe o que eu ouvi do dirigente do Clube dos 13? Eu não vou dar o nome. Felipe, eu falei isso para ele ontem. Felipe, deixa assim. Está todo mundo fazendo. Ninguém está discutindo. Ora, essa é a cabeça do administrador. Deixa do jeito que está. Meu amigo, você vai ser responsável por seus bens particulares. Vai deixar do jeito que está? Você é um administrador que tem poder de decisão e você não está fazendo o melhor pela instituição? É obrigação do Código Civil. Então vejam, em qualquer hipótese da lei do Profut, o dirigente não será responsabilizado caso não tenha agido com culpa grave ou dolo. Olha o que é culpa grave. Houver negligência extrema do agente, não prevendo aquele fato que é previsível comum aos homens. Pagar tributo não é algo que tu possa dizer que desconhecia. Todo mundo tem o dever de saber a legislação. Então não me venha um administrador dizer que não sabia ou que não teve culpa. Teve culpa sim, porque se presume que ele conheça a legislação, e se não conhecer a legislação, vai ser responsabilizado com seus bens pessoais. Me parece hoje uma irresponsabilidade dos administradores que não atentam para a questão tributária. É uma irresponsabilidade daqueles que assessoram atletas que não atentam para a questão tributária. É uma irresponsabilidade daqueles que trabalham nas associações sem fins econômicos e que não atentam para a questão tributária. Então vejam, hoje temos eu aqui falando do tema. Se eu puder, para finalizar, pelo menos instigar e colocar uma pulga na cabeça, atrás da orelha de vocês, para que vocês comecem a se interessar pelo assunto. Eu só consigo hoje debater com alguém que escreveu contrariamente à minha posição. Eu defendo desde 2008 que os clubes deveriam, profissionais de futebol, ou profissionais, não precisa necessariamente ser de futebol, deveriam estar recolhendo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e não recolhem. Será que não está na hora, então, já que nós temos duas decisões, eu vou finalizar agora, duas decisões, já de 2015 e 2016, contra os clubes
e que determinam que tenham que pagar IR e contribuição social porque estão revogados os artigos. Eu sei que o Juliano tem uma posição diferente, mas então, como administrador, será que não está na hora de eu, como administrador, pelo menos me socorrer do judiciário e entrar com uma ação declaratória pedindo que o judiciário me diga, você tem que pagar esse, aquele ou não tem que pagar os tributos? Porque se eu, como administrador, não fizer isso, eu estou sujeito a responder com meus bens. Então, muitas vezes, pegando o gancho do Amir aqui, muitas vezes o gestor entra num clube muito mais para a promoção pessoal. E quantas vezes nós já não vimos gestores que saem, presidentes de clube, saem do clube e se lançam candidatos a deputado ou a prefeito? Isso acontece. Então, é um trampolim para uma outra atividade. E enquanto nós não tivermos a seriedade na questão da gestão, enquanto não tivermos seriedade na questão tributária, e aí tem um problema do governo, que eu falei até no programa do Nelson, que nós tivemos lá presente, o governo sucessivamente vem dando parcelamentos. E aí eu, para encerrando definitivamente essa palestra, que eu já estou me alongando, eu vou usar um depoimento, eu não sei como foi feito, mas eu vou usar um depoimento do Amir ontem no almoço. Quem sabe a gente não começa do zero. E aí a palavra é dele, tá? Não é minha. Faz que nem o Chile, acaba com tudo e começa do zero. Faz que nem Fênix, nasce das cinzas. Quem sabe não é melhor, então? Porque enquanto a gente for fazendo dessa forma, parcelamento, parcelamento, parcelamento e parcelamento, os clubes nunca vão atentar para a questão da gestão. Gente, obrigado pela atenção. Eu só queria dar um depoimento. Gustavo, eu sei que o Gustavo está lá no fundo. Me orgulha muito estar aqui hoje, falando para esse público. Nós temos debatido a questão da tributação, que não é incluída em nenhum evento no Brasil. Eu estou falando de desportivo só nos cursos de especialização tributária desde 2006. Porém, em nenhum evento no Brasil a questão tributária entra no debate. Então, acho que nós estamos todos aqui de parabéns, seja pelo evento de conseguir colocar diversos temas, e vocês pensaram aqui no livro, mas também o Gustavo ajudou na composição aqui do evento. Nós, como um todo, como equipe, conseguimos montar um evento para discutir o desporto, lançar uma enciclopédia e colocar a semente de novos eventos no Brasil. Então, eu te agradeço e fiquei surpreso, talvez pelo teu carisma, de ter conseguido juntar tanta gente. E são poucas pessoas na minha vida que eu vi com carisma juntar muita gente no mesmo local. Então, obrigado, está de parabéns. E mais uma vez eu agradeço a todos. Fico à disposição também para perguntas, se ainda houver tempo. Nem sei se tem tempo, mas acho que eu já passei, já estourei tudo. Ok? Obrigado para quem está em casa.